Aleluia. Já que você veio, se aquieta e recebe a palavra. Eu sei que é um tempo de festa, um tempo de comunhão, é um tempo de encontrar os irmãos, até de celebrar o que Deus está fazendo. Mas esse momento é um momento muito glorioso. Eu gosto do Salmo 29, porque Davi diz que nós devemos nos apresentar ou ministrar a Deus com cânticos, com júbilo. De fato, ele diz: tributai ao Senhor. Um tributo é uma proclamação mesmo da grandeza de Deus, um reconhecimento que você se torna intenso. E eu sei que esse é um tempo disso acontecer. Mas ainda no Salmo lá, como falamos, Davi diz que uma vez que fazemos isso, nós vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E por 6, 7 vezes, Davi, escrevendo aquele salmo, ele diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor faz os animais dar cria, a voz do Senhor faz o deserto se abrir e brotar água. Então nós tributamos, nós ministramos, nós contemplamos, mas chega um momento da voz dele chegar a nós. Diga comigo: a voz de Deus, a palavra de Deus é que me sustenta. Diga: é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém. Você está com a sua Bíblia? Verdadeiramente, pastor, eu fiquei muito feliz com o texto que o senhor leu. Eu aprecio bastante aquela escritura e talvez em algum momento eu toque sobre ela. Esse tema profético da questão da escatologia, da volta de Jesus, isso muito mexe o meu coração. E certamente nós vamos tocar em algumas coisas. A palavra profética é como luz no fim do túnel. E ela tem um poder de nos orientar naquilo que ainda não conseguimos perceber. Porque a nossa caminhada com Deus é uma caminhada onde Ele vai acrescentando a sua palavra, e cada vez que ela se manifesta para nós, Paulo diz que a manifestação da verdade, quando ela vem, ela causa um impacto em nós, de maneira que nós vamos ter que nos alinhar à palavra de Deus. Não é Deus que se submete aos nossos caprichos, somos nós que nos submetemos à sua palavra e ao seu plano perfeito. Eu não sei quanto a você, eu estou nessa jornada de me alinhar à palavra e ao plano de Deus. E eu convido você também a isso, amém? Abre comigo a tua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 8, verso 20. Enquanto você está abrindo, mando saudações da minha esposa Camila e do meu bebê Caio Petros. Eles não puderam vir, até que queriam vir, mas tinha 2 compromissos hoje no sábado e uma manhã no domingo, que não tinha como alterar mais, mas numa outra oportunidade viremos. Até porque a minha esposa já morou uma temporada aqui, há alguns anos atrás, morou 5, 6 anos aqui. Ela gosta muito de Recife, né? Ela diz: Recife tem muitos músicos. Ela canta, ela aprecia muito a riqueza dessa cidade musical nas igrejas, no meio do povo de Deus, amém? Você está aí comigo? Gênesis capítulo 8, verso 20. Quem ama a palavra? Diga: eu amo tua palavra, Senhor. Amém. Vejamos o que diz aí. Esse é o momento em que Noé, por obediência a Deus, construiu a arca. A Bíblia diz lá no capítulo 5, 6, que ele estava com aproximadamente 500 anos. Por deduções da própria escritura, podemos dizer que é possível ter sido um período de 100 anos construindo a arca. E a Bíblia diz que ele era pregador de justiça, ele tinha uma mensagem, e a mensagem era que viria um dilúvio, viria um julgamento por causa do grande pecado do homem na terra. A Bíblia diz que Deus encontrou Noé, e Noé achou graça diante do Senhor, porque havia um espírito de obediência nele. Sabe de uma coisa? As pessoas que obedecem acham graça diante de Deus. Diga comigo: aquele que obedece acha graça diante de Deus. O dilúvio veio, e quando veio é o momento que se encerra e que ele sai da arca com aqueles animais. Quando ele sai da arca com aqueles animais, é o texto exatamente que vamos ler aqui, capítulo 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor,
E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Fala comigo, sementeira e ceifa. Depois ele diz frio e calor. Fala comigo, frio e calor. Verão e inverno. E depois ele diz dia e noite. Fala comigo, dia e noite. Amém? Capítulo 9, vamos ainda encontrar palavras de aliança que Deus manifestou a Noé naquele momento em que ele sai da arca. E de uma forma semelhante a Adão, quando foi criado no Éden, Deus recomeça uma nova raça a partir de Noé. E como entendemos, já sabemos do dilúvio, morreu a humanidade, Deus começou a partir de Noé um novo povo, e também houve um julgamento sobre a própria criação, por isso que Deus ordenou que os animais fossem trazidos para dentro da arca, né, a arca de Noé, para que fossem preservados e quando saíssem se multiplicassem. Eu não sei se você tem luz sobre isso, mas a Bíblia não dá a entender, antes do tempo de Noé, de haver chuva. O povo não sabia o que era chuva. Lá no livro de Gênesis diz que subia um vapor e caía uma neblina, mas chuva como nós vemos nuvens formadas, não há nenhum momento no Velho Testamento, antes do capítulo 8, que aponte para isso. Ou seja, as 4 estações, com essa mudança climática que temos hoje, primavera, verão, outono e inverno. Eu sei que o Brasil é tropical, elas não são tão claras, né? Nós aqui no Nordeste, mas lá para o Sul já é, e por conhecimento da ciência a gente já entende e sabemos disso, que as estações elas são bem definidas. É certo que você vê até na televisão dizendo, olha, começou hoje o outono, e você vai ver que as folhas começam a cair, porque as estações vão determinar períodos, ciclos. E é interessante que quando diz aqui no verso 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno e dia e noite. Nós estamos aqui num tempo onde estamos olhando para essa lei, a lei da semeadura e da colheita. É certo que Deus aponta para algo natural, mas podemos trazer esses princípios para coisas espirituais. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 12, falando de Jesus, enquanto Jesus estava caminhando para ir para o Calvário, ou para aqueles últimos momentos dele, ainda aqui na terra como homem, 3 anos e meio de ministério, ele disse, se o grão de trigo não cai na terra, fica ele só, mas se cai, dá muito o quê? Fruto. Então, Jesus compara a sua obediência a uma semeadura. Jesus compara a sua morte, a obra redentiva que estava sobre a responsabilidade dos seus ombros, como uma semeadura. Se eu fizer isso, vai produzir muito fruto. Eu pergunto a você, produziu ou não produziu? Produziu. Olha o fruto aqui. E está se multiplicando por toda a terra. Então essa é uma lei espiritual e Deus foi muito claro. Enquanto durar a terra, não deixará de haver. E essa lei que é natural, nós podemos trazer para o espiritual. Agora, quando olhamos para as estações e para os ciclos, nós vamos também compreender que esses períodos, eles são bem determinados. E eu te digo, espiritualmente também existem períodos. E nós devemos correr para dentro dos períodos que Deus nos dá, nós estarmos sendo achados numa condição de que estamos na agenda de Deus. Tem pessoas que são lentas, que procrastinam, né? Que sabem o que deve fazer e não faz, outros por ignorância não dão os passos que devem dar.
A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 17, que Deus ordenou os tempos previamente, para que o homem buscasse a Deus dentro das dispensações. Isso mesmo num contexto da história da humanidade, desde os dias de Adão até os dias do milênio, em que o homem, a humanidade ainda vai poder ter a oportunidade de buscar a Deus e se submeter a Deus. Mas eu digo também que Deus tem programas para as nossas vidas pessoais. Deus tem programas para a vida de igrejas. Lá no livro de Apocalipse vamos encontrar Jesus falando com o anjo da igreja e falando com aquela igreja de coisas e posições que ele queria para um grupo de pessoas. Deus vai lidar com famílias, com marido, mulher e filhos, no sentido de que nós devemos estar andando naquele tempo que Deus programou, fazendo as coisas que deveriam ser feitas. Diga comigo, eu preciso obedecer. Diga comigo, eu preciso entender o plano de Deus. E nós vamos encontrar Paulo exortando, gente, dizendo que nós devemos não nos embriagar com o vinho, porque nisso há dissolução, mas devemos procurar conhecer qual é a vontade de Deus. Eu sei que ele falou lá do vinho literal, mas deixa eu te dizer, existe também um vinho que é a embriaguez da sedução das coisas desse mundo. As coisas desse mundo, o poder da propaganda, o poder da influência de coisas que estão atraindo multidões para um destino, talvez até mesmo de morte eterna, por não buscarem a Deus, tem feito pessoas cambalearem pela vida. Mas sabe de uma coisa? Você já encontrou o caminho, você já está andando na presença de Deus, e eu declaro, você vai transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Diga comigo, existem ciclos. Diga, e eu quero estar vivendo no tempo certo, fazendo a coisa certa. Diga, eu não quero estar atrasado no plano de Deus. Aleluia. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1. Aleluia. Oh, te bendizemos, Pai. Te exaltamos nessa noite. Aleluia. Houve uma ocasião que Jesus confrontou os seus discípulos, aqueles que o ouviam, dizendo: vocês sabem interpretar os tempos, vocês olham para uma nuvem e diz, vem chuva, ou não vai chover. Aquelas nuvens que às vezes parecem flocos de lã, ficam as bolinhas, aquilo sinaliza coisas. Aquelas nuvens que ficam parecendo costelas, sinalizam outras coisas. E Jesus disse, vocês sabem interpretar os tempos pelas nuvens, mas vocês não conseguem interpretar as coisas espirituais. Jesus estava reprovando aquela geração que o escutava. Nós não devemos viver tão à toa que a gente já não discerne as coisas que estão acontecendo, as estações que estão acontecendo. Irmão Reagan, num vídeo muito precioso, é até um vídeo que existe legenda em português, ele fala 4 fases do ministério. Se você nunca viu esse vídeo, está até mesmo no YouTube. E esse vídeo, irmão Reagan conta que pessoas morreram, foram para o sepulcro e não viveram nem a 2ª, nem a 3ª, nem a 4ª fase, porque nunca conseguiram romper, avançar, por não interpretar o plano de Deus para as suas vidas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Irmão Reagan conseguiu colocar nos seus livros chaves que abrem um caminho para nós termos uma vida de comunhão com Deus de tal maneira que nós vamos saber o plano que Deus tem para as nossas vidas. Mas não somente saber o plano, isso dado pelo Espírito de Deus, mas nós vamos entender o caminho para cumprir esse plano. O caminho para fazer a vontade de Deus. Eu não sei em que lugar você está na agenda de Deus.
Mas sabe de uma coisa? Se for necessário, existe até mesmo guindastes espirituais para te arrancar de um atoleiro e que você volte a correr nos trilhos do plano de Deus. E mesmo que você diga, olha, houve tempos, houve anos que se atrasaram, há uma palavra da parte de Deus no livro de Joel que Deus diz, eu vou restituir os anos que foram perdidos. Eu não sei como isso funciona, mas se Deus falou, funciona. Mas eu declaro um tempo de ajuste tão sério, que a força para obedecer vai aumentar na sua vida, porque quando estamos em comunhão com aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que obedeceu de forma absoluta, aquele que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele, Jesus ressurreto, quer te ensinar a obedecer de forma completa, porque meia obediência é igual a desobediência. Se te faltavam forças para obedecer, chegou o tempo de você experimentar a força do Espírito Santo, para você se tornar um praticante da palavra de Deus. Diga para alguém perto de você, você não vai sair daqui como chegou. Aleluia. Sabe, irmãos, Paulo diz que nós somos transformados pelo Espírito na face de Jesus Cristo. Você não entrou aqui para sair do mesmo jeito. Nós não nos reunimos para continuar as mesmas pessoas. Nós estamos num contínuo processo de transformação, de dentro para fora, que vai tocando nosso caráter, nossa personalidade. As pessoas que nos viram ano passado, quando nos encontrarem esse ano, é para dizer, você está tão diferente. Porque você vai estar melhor, você vai estar mais cheio do Espírito Santo, você vai estar mais ajustado com o plano de Deus, e elas vão se inspirar. Eu quero conhecer esse Deus que você está servindo. Eu quero ir nessa igreja que você está indo. Eu quero beber dessa água que você está bebendo. Há um trabalhar por dentro. Muitos buscam a unção do Espírito Santo só para o ministério. E é lícito, e devemos mesmo buscar. E eu dou graças a Deus por essa visão tão grandiosa que o pastor Bud nos trouxe. A Igreja Verbo da Vida não é uma igreja que tem apenas uma pequena minoria que é ministro, e uma grande maioria que é flanelinha de banco. Não, o pastor Bud trouxe uma visão que todos são despertados a entender seu ministério, a trabalhar na obra do Senhor, porque essa é a proposta bíblica lá de Efésios capítulo 4. Não existe vagabundo espiritual no plano de Deus. Diga comigo, cada um tem o que fazer. Mas sabe, irmãos, quando nós chegamos num ambiente onde essas coisas estão como um engenho, aquela máquina do engenho, ou como a mecânica de um trem, locomotiva, que todos estão engrenados, as moendas estão em movimento, não tem como você não ser contagiado. Você vai se sentir mal se você ficar parado. Vai vir uma condenação de você, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Todo mundo faz alguma coisa aqui. E de repente você vai ver o Espírito Santo e pessoas inspiradas por Deus te ajudando a você encontrar o seu lugar e você se tornar frutífero. Olhe para alguém perto de você e diga assim, nós vamos nos tornar mais frutíferos. Amém? Vamos lá, eu pedi para você abrir Atos no capítulo 1. Oh, te exaltamos, Pai. Aleluia. Graças a Deus. Verso 6. Esse é o momento em que Jesus ele aparece aos discípulos após a ressurreição. O verso 2 diz assim, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. No verso 6, diz assim, então
Os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Presta bastante atenção, irmãos. Os discípulos estavam curiosos. Será esse o tempo que vai restaurar o reino a Israel? Eu falei para você que Deus trabalha com ciclos. Nós temos um assunto que é muito intenso na Bíblia, chamado dispensações, ou os períodos que Deus tem planejado, estabelecido, com o próprio termo que Jesus disse aqui, pela sua exclusiva própria autoridade. Por exemplo, o dia da vinda de Jesus, que ele chegou, a Bíblia diz em Gálatas que ele veio na plenitude dos tempos. O homem não podia alterar. Quando chegou o tempo de vir, o anjo visitou Maria, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. Houve uma intervenção, Deus entrou na história da humanidade e chegou o tempo de Jesus nascer. Tem coisas que estão debaixo mesmo do ato soberano de Deus, porque ele estabeleceu tempos, períodos. Agora é curioso que quando a gente lê na nossa Bíblia, parece uma coisa bem redundante, quando diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Tempo para a gente é os minutos do relógio, minutos, horas, segundos, meses, anos, é o nosso conceito de tempo. E depois diz épocas. Aí a gente diz época, é um período, uma década, 7 anos, 100 anos, um século. E nós vemos essas duas palavras no contexto mesmo desse tempo cronológico. Mas o curioso é que quando a gente vai lá para a língua original, diz assim, Jesus diz: não vos compete saber cronos e kairos. Ele está falando de tempos espirituais e ele está falando de tempos naturais. É curioso que você vai lá depois no livro de Tessalonicenses, Paulo também usa esses dois termos, mas não num sentido mais de permanecer na ignorância, como Jesus disse. Mas Paulo disse: olha, as coisas que eu vos ensinei acerca dos tempos e das épocas, porque Paulo, como intérprete do Espírito, ele trouxe para a igreja do Novo Testamento discernimentos do plano de Deus para os últimos dias, de períodos que haveriam de acontecer na história da humanidade. Ele foi muito claro, falou de coisas do arrebatamento. Jesus, quando estava aqui na terra, disse: olha, eu tenho coisas para falar para vocês, se remetendo aos discípulos, mas ele diz: vocês não podem suportar. Quando o Espírito Santo vier, ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu sei, irmãos, que o Espírito Santo mesmo, ele nos ajuda, nos mostra coisas do futuro. Eu me lembro em 1994, um rapaz chamado João, muito amigo meu, ele disse: você pode orar para que eu seja batizado no Espírito Santo? A gente estava numa confraternização. E eu disse: posso. Ok, quando tiver uma oportunidade a gente vai. E a gente terminou aquela confraternização 11h30, meia-noite, um horário bem tarde. E quando saímos daquela confraternização, o pessoal disse: vamos fazer uma serenata. Lá em Campinas a gente na época fazia umas serenatas, pegava um violão, 2 violões, 10 pessoas cantando, chegava, começava a cantar louvor, evangelizava, o povo recebia Jesus, os desviados voltavam. Era um bocado de colheita. E fomos numas 2, 3 casas. E aconteceu, gente, de que quando terminou aquele período, aquele irmão foi me deixar na minha casa, era 3 e pouco da manhã. Quando parou a porta da minha casa, que eu fui fechando a porta: boa noite, tchau, tchau, vamos dormir. Ele disse: não vai orar por mim, não? E eu com sono,
Eu disse, uma fé dessa, ele vai receber logo. Daqui a pouco eu estou na minha cama dormindo, eu só vi a minha cama, né? Misericórdia. E aí eu contei em poucos segundos, poucos minutos, o meu testemunho. Vou ser bem rápido aqui. Contei, eu disse, olha, quando colocaram a mão em mim, eu fui cheio do Espírito Santo. E aí ele disse, está bem, pode orar por mim. E aí eu orei por ele, impus as mãos e ele começou, e começou a falar em outras línguas. Só que ele começou a falar em outras línguas, ele fechou os olhos. E daquele fechar de olhos, ele foi ficando embriagado. Sabe quando uma pessoa fica bêbada? E de repente ele ficou bêbado e eu fiquei dentro do carro, né, orando em línguas também. A minha casa era perto da polícia, né? Era um caminho da polícia. Eu digo, meu Deus, se o carro da polícia passar aqui, vão dizer que estão se drogando. E, gente, aquele homem ficou embriagado, mas bêbado, que rolava a cabeça assim. Daqui a pouco ele abre os olhos e eu sabia que ele tentava falar em português e não conseguia. E ele tentando falar em português e não conseguia. E ficou mais embriagado. Olhe para alguém perto de você e diga assim, cuidado. Diga assim, estamos no bar do Joel. Diga, você precisa beber do Espírito Santo. Diga para ela, você precisa quebrar o gelo. Diga, você precisa sair do natural. Diga para ela, você precisa sair do barco e andar sobre as águas. E eu fiquei ali, e daqui a pouco era 4h30, e o céu começou a clarear lá no cantinho, né, os primeiros raios assim, eu digo, meu Deus, está clareando, e esse rapaz embriagado aqui, e eu aqui esperando. Inquietações humanas. Eu ouvi a voz do Senhor dizer, impõe as mãos nele novamente. Na minha razão, me achando maduro espiritualmente, eu disse, mas ele já está cheio. E o Senhor disse, impõe as mãos nele. E eu obedeci. Quando eu obedeci, o espírito de profecia veio sobre aquele rapaz. E Deus conversou comigo por aproximadamente 30, 40 minutos. É uma dimensão tão intensa que você parece que perde a noção desse tempo cronológico, esse aqui. Se nos seus tempos de comunhão você não se perde no eterno, é porque você está com um tempo de comunhão muito superficial, beirando a carnalidade. Eu declaro você se embriagando tanto com a presença de Deus. Eu vou usar outra palavra. Eu declaro você absorvido pela presença de Deus. De maneira que vai ter dias que você vai querer se beliscar. Eu estou aqui mesmo. E deixa eu te dizer, isso foi em 94. Deus falou muitas coisas comigo. E elas foram como que marcos, estacas, colunas, para um período de 13 anos. Deus, em 1994, deu um passeio profético comigo, até 2007. E o Senhor ainda falou de que eu casaria. E quando eu casasse, depois desse tempo era que eu ia entrar numa fase madura no ministério.
Nem por isso eu me precipitei para casar, não fiquei doido, não, eu vou casar porque aí eu já entro no ministério. Não. 13 anos. As coisas que Deus falou, elas me sinalizaram para que eu pudesse permanecer firme até nas estações que nada acontecia. Quando temos uma palavra de Deus, você tem o poder de atravessar desertos, mas a palavra te sustenta por dentro. Esses crentes muito frágil, que qualquer coisinha ameaça, não vou mais para a igreja. Isso é um crente muito fajuta, não seja desse tipo não. Qualquer pressãozinha, qualquer pedrinha no sapato, não vou mais não. Qualquer coisa, você, um termo nordestino, né, fica cabritando, dando para trás, frouxo. Mas sabe de uma coisa? Aqueles que têm firmeza de comunhão com Deus, eles permanecem firmes até nos tempos em que não tem nada para te sustentar. Tempos e épocas, tempos cronológicos e tempos que vão acontecer coisas da parte de Deus. São os ciclos. Talvez você não está perseverando num ciclo que vai virar e vai acontecer coisas. A colheita está quase ali, você não está enxergando e você está desistindo por um pouquinho de perseverança a mais. Ou você está fraquejando na sua obediência, porque você quer ver. Imagine se Abraão fosse obedecer pelo que ele via. Ele não teria atravessado 20 e tantos anos, em que as pessoas lhe chamavam um pai de multidões e ele não tinha nenhum filho. Mas a Bíblia diz que ele se fortaleceu, dando graças a Deus. Se você está precisando se fortalecer, o Senhor está dizendo: vem para a minha presença. Eu vou vivificar as minhas palavras e as minhas promessas para você. Eu vou te fortalecer. Eu vou fazer a visão por dentro ficar maior do que o natural está te falando por fora. Eu vou te sustentar com um trigo mais fino e o mel que escorre da rocha. Eu sei que Jesus está falando aqui na restauração do reino de Israel, era a questão, mas deixa eu te dizer, existem estações na sua vida. Não se perca, não se desespere, não solte as rédeas por falta de um pouquinho de perseverança. É o que diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, que nós precisamos de perseverança para alcançar a promessa. Eu posso ver no Espírito agora, que enquanto estamos falando essa palavra, a influência de palavras inspiradas por Satanás na mente de pessoas, elas estão derretendo. A Bíblia diz no livro de Judas: vós que sois espirituais, edificando-vos na vossa fé santíssima, tende compaixão dos que estão na dúvida. A dúvida vem mesmo por pensamentos e palavras que atormentam na razão, no raciocínio, ou espírito negativo, ou espíritos enganadores. E a Bíblia diz que nós devemos ter compaixão. Deixa eu te dizer, há uma compaixão divina, e Deus está dizendo: não, você não vai cair, você não vai perecer.
Você não vai ficar sem sua colheita. Os ciclos estão chegando. Permanece firme, permanece na minha palavra, permanece com os teus olhos postos em mim, porque eu trabalho a favor daqueles que em mim esperam. Sabe quando ramos são cortados e que passa o facão e ele cai por baixo? Eu estou vendo a influência de palavras que estavam te paralisando e afetando tua fé e tua obediência. Elas estão caindo porque a unção quebra todo jugo. Sabe quando você está num carro que fica embaçado o vidro e você não consegue enxergar, mas de repente você liga, aquele ar quente desembaça e tudo fica tão claro? O Senhor está dizendo: eu estou desembaraçando a visão celestial para que você compreenda o meu plano e você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, e você cumpra o que eu tenho referido ao teu favor, sobre a tua história, sobre a tua vida. Põe os teus olhos em mim, diz o Senhor. Aleluia. Estou organizando coisas aqui dentro, tá? Abre comigo lá em Tiago, capítulo 5. Aleluia. Tem coisas que eu estou organizando aqui, mas tem outras que o download chega na hora aqui, tá? Olha para alguém perto de você e diga assim: o que está acontecendo em nossas vidas é como Gênesis 1, quando o Espírito se movia de acordo com a palavra da boca de Deus, tudo ia ficando em ordem. Diga para ela: não tente entender racionalmente. Diga para ela: mas sobre sua vida está havendo um mover do Espírito e da palavra que está colocando tudo em ordem. Eu sei que Deus é poderoso, Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, para em um dia colocar o mundo lá de Gênesis em ordem, mas não foi, foi 6 dias, porque Deus queria ensinar que as coisas no reino dele, elas se movem num processo. Por isso que falamos agora há pouco: aquele que começou em nós a boa obra, Ele é poderoso para completar. Mas nós temos que estar no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas. Nós temos que cooperar com Deus, não atrapalhar Deus. E se você estava atrapalhando, você vai deixar de atrapalhar hoje. Dá um sorriso para alguém. Estão muito sérios. Diga assim: vai ficar tudo em ordem. Diga para ela: não importa o caos, em qualquer área que seja. Diga assim: vai dar tudo certo.
Vai ficar tudo um jardim glorioso. Diga assim: os dias de delícia vão chegar. Eu vou entrar lá em Tiago, mas eu vou fluir com o que está me chegando. Quando eu olho para Isaías 61, eu vejo um Deus que planejou que pelo Espírito dele, dentre muitas coisas relatadas em Isaías 61, que o Espírito faria, que não envolve apenas o verso 2 ou 3 que Jesus cita lá, mas se você ler todo o capítulo, há uma revelação tão tremenda que dava para a gente ficar num seminário de 8 semanas. Mas diz lá uma coisa, que ele ia restaurar os lugares assolados. E eu aprendo com aquilo que Deus é um Deus que ama restaurar o que estava destruído. Não quero saber o grau de destruição que o pecado fez na tua vida ou pessoas te machucaram. Deus está dizendo: eu estou te restaurando. E os teus últimos dias vão ser melhores do que os primeiros. E vocês vão experimentar a vida em abundância. Eu não vou roubar de você. Levanta as suas mãos. 30 segundos, 1 minuto, só para você engrandecer Ele. Agradece a Ele. Te exaltamos, Jesus. Te bendizemos. Enchemos esse lugar de gratidão. Milagres, restituições, restaurações. Aleluia. Fala para Ele agora: eu te amo, Senhor. Olha para mim. Ainda em Isaías 61. Eu não vou ler, nem vou abrir lá, porque eu vou deixar para você comer esse banquete hoje de noite, antes de dormir. Vai lá em Isaías 61, lê todo o capítulo. Olha outra coisa que diz lá: em lugar da vergonha, dupla honra. Sabe aquelas coisas que quando alguém vem falar num assunto e você se fecha: eu nem queria que tocasse nesse assunto, que dá uma dor, você queria baixar a cabeça, você queria chorar, você queria se esconder embaixo do travesseiro, fugiu o seu controle, e você diz: meu Deus. O Senhor está dizendo: se você se submeter a mim, se você entender o meu plano para a sua vida, e estiver correndo para andar debaixo da nuvem do meu espírito, naquilo que você tinha vergonha, você vai ter dupla honra. E sabe de uma coisa? Em acontecendo isso, você vai ter compaixão para levantar outros, porque você sabe: um dia eu estive ali. Esse é o Espírito de Cristo. Ele não veio massacrar quem já estava massacrado. Ele disse: eu vim restaurar. Eu vim colocar um azeite, acender o pavio que estava fumegando, estava quase se apagando. E ele levantou. Eu não vim pisar quem já estava mais quebrado. Eu vim botar umas ataduras e te levantar, te erguer de novo. E o Senhor está falando agora para essa igreja:
Vocês vão se tornar uma igreja tão restauradora. Dos aflitos, dos oprimidos, dos sofridos. E eu multiplicarei o pouco em vossas mãos. Por causa da minha palavra e do meu Espírito em vós. A vossa candeia brilhará, e o inimigo não vos alcançará. Eu estou parando lá Tiago 5, porque Jesus está aqui. Levanta tuas mãos, há uma unção fresca caindo aqui. Há uma unção fresca caindo aqui. O Senhor está dizendo: eu vou confirmar a minha aliança, mas para vocês se tornarem abençoadores. Recursos virão a mão de muitas pessoas, mas é para abençoar o reino. Você não vai ser uma represa, você vai ser um rio. Abundância de graça. Há tanta compaixão nesse lugar. Eu sei que existe compaixão do Senhor por vidas que estão aqui, mas eu vejo essa compaixão como um espelho. O Senhor dizendo: eu vou tocar tantas vidas que estão ao redor de vocês, ao redor dessa região. Eu vejo o Senhor se movendo em compaixão por vizinhos seus, que você nem conseguia enxergar, mas de hoje em diante você vai ter olhos para ver o sofrimento por trás de pessoas que nem conseguem abrir a boca para falar. Mas o Senhor está dizendo: eu vou estender a minha mão a essas pessoas através de você. Aleluia. Aleluia. Te exaltamos, te bendizemos. Amém. Tempos e épocas. Tempos e épocas. Aleluia. Eu vou voltar aqui para Tiago, mas eu vou comunicar o que Deus está organizando por dentro de mim. Tá bem? No dia 7 de novembro, 2 anos atrás, foi o dia da partida do pastor Bud. Que saudade. Talvez para você ele foi o fundador do ministério, para alguns mais próximos, uma pessoa que obedeceu a Deus, e são vários níveis de olhar para ele, né? Mas eu convivia ali direto com ele. Todo dia ia tomar um tererê, sentava, conversava. Era uma coisa mesmo de pai e filho. E naquela quinta-feira de manhã, eu estava conduzindo a oração no ministério, e eu pedi, o pessoal cantou uma música, era 7h30 mais ou menos, 7h20, 7h30. E o pessoal estava cantando aquela música: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O pessoal terminou de cantar e me veio. Abre a Bíblia que fala esse salmo, Salmo 48. E quando eu abri a Bíblia, falava nesse salmo dos palácios do trono de Deus, dos céus se abrindo. Depois eu li mais duas escrituras, Hebreus 12, 22 a 24, que diz: tende chegado ao monte Sião. E eram palavras de que estava chegando lá no trono de Deus. E quando terminamos de cantar essa música, que ficou essa paz que a gente terminou aqui, eu falei para umas 20, 30 pessoas, eu disse: gente, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor está derramando grande consolação sobre nós. Quando eu terminei de dizer essas palavras, Hugo chega aqui no meu ouvido e disse: Maneco, ligaram lá do hospital, o pastor partiu para estar com o Senhor. Eu não sabia tudo, mas eu estava interpretando que alguém estava chegando no trono. Mas eu também estava interpretando, saudade a gente tem, mas uma grande consolação. Sabe quando alguém leva uma pancada muito forte, lá nos jogos de futebol, e já chega o médico e bota um spray lá, um gelol, um bálsamo, que quase o jogador não tem dor? Uma grande consolação nos envolveu. A gente ficou só adorando no Espírito, sendo ministrado pelo Espírito. Isso foi numa quinta. Quando foi no domingo de manhã, eu me acordei tendo uma visão, o sol nascendo e com mais outros detalhes. E quando o sol nascia em cima da constelação de Libra, que é um símbolo de uma balança. E Deus falou comigo em cima de Malaquias capítulo 4, verso 6. Aliás, 2, 3 e 4, 5 e 6. Está escrito lá: nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. No dia do sepultamento do pastor, eu tive essa visão. E eu me acordei e eu fui olhar na janela, o sol estava nascendo na mesma hora. E o Senhor disse: se o grão de trigo não cai na terra, fica ele só, mas se cai, dá muito fruto. E o Senhor falou comigo naquela manhã que uma unção apostólica estava chegando em todas as igrejas. Verbo da vida. E quando eu comecei a falar da compaixão de Deus, que o meu coração se encheu da compaixão alguns minutos atrás, eu vi a atmosfera de filantropia, de milagres, de influenciar a comunidade, chegando a partir desse tempo sobre essa igreja. As finanças para cumprir a visão, as pessoas para cumprir a visão, os corações para cumprir a visão, a unidade para cumprir a visão, o espírito de oração para cumprir a visão, a doutrina no coração de cada um para cumprir a visão celestial. Só levanta as mãos. Eu não sei se vocês entendem, mas há uma nova atmosfera chegando aqui. A Bíblia diz em João capítulo 20 que Jesus, quando encontrou os discípulos, soprou sobre eles. Deixa eu te dizer, há um sopro
de Jesus que está no trono, vindo sobre vocês coletivamente. Levanta as mãos e começa a falar no Espírito Santo. Começa a falar no Espírito Santo. Começa a receber novas línguas agora mesmo. Manaras é quick endereveste kit levrene menetirias. O Espírito de revelação vai começar a tocar pessoas. O Espírito de purificação também está vindo. Pessoas que estão em pecados. Chegou o momento do basta. Uma nova unção, um novo mover do Espírito. A influência de uma igreja que recebeu da unção apostólica e ainda recebe dessa unção apostólica. Existem árvores que dão frutos, mas tem outras que dão frutos suculentos, grandes. E eu vejo os olhos do Senhor vindo sobre vocês, dizendo: chegou o tempo de vocês se alinharem ao meu plano. Chegou o tempo de pessoas se desembaraçarem. Chegou o tempo de colocar de lado pesos e pecados, porque o meu Espírito agirá no meio de vós, diz o Senhor. Muitos perguntam: onde está a unção? Onde está o meu Espírito? Mas vai começar uma nova dimensão, onde coisas vão acontecer, onde vai se cumprir como aconteceu em Atos 4, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, porque o meu Espírito se tornará algo tangível. Por isso estou vos santificando para coisas grandes. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Eu vou fazer coisas que olhos nunca ouviram, que ouvidos nunca ouviram no meio de vós, no meio desta comunidade, no meio deste povo, e saberão que eu sou aquele que fala, aquele que tem a palavra, que está estabelecida para sempre. Obrigado, Pai. Sim, Pai. Amém. Presta atenção, irmão. Aquele dia que eu estava numa festa e aquele irmão disse: ora por mim. Nem eu, nem ele sabia, mas eu fui surpreendido pelo Espírito acerca de tempos e épocas. Se você me perguntar se eu estava programado para falar algumas dessas coisas que eu estou te falando, eu te digo: não. Eu nem sabia que ia falar de compaixão nessa noite. Mas eu vejo uma interpretação do Espírito vindo. Porque Deus é um Deus que trabalha com tempos e estações, com períodos. Tempos de plantio, tempos de colheita. Tempos de sacrifício
que sai semeando com lágrimas, com júbilo ceifará. O tempo de feixes nas mãos, o tempo de obediência, o tempo da colheita pela obediência. Até mesmo corações que estavam endurecidos, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, quando vem a apreensão para ela desobedecer ou pecar, ela sente uma dor, mas quando você perde essa dor, você está cauterizado, você ficou endurecido. Eu vejo até mesmo algumas pessoas aqui, Deus está dando-te uma chance de te restaurar sensibilidade para você colocar em ordem sua vida novamente. É como se Deus estivesse falando com algumas pessoas específicas aqui, algumas, e que sirva de temor para outros. Eu não quero que o meu plano seja abortado por causa da sua indiferença à minha voz. É como aquela voz do pai do filho pródigo, dizendo: volta para mim, torna para mim. Quando o filho foi restaurado, colocou um anel do dedo, sandálias nos pés, comida, vestes, tudo isso é muito maravilhoso, mas o que o pai queria mesmo era comunhão restaurada com o filho. Há um ciúme de Deus com algumas pessoas aqui. Eu quero fechar aqui com Tiago, capítulo 5. Você pode ver comigo? Oh, te exaltamos, Senhor. Tiago, capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Diga comigo: o lavrador aguarda com paciência o fruto da terra. E ele chama esse fruto de precioso. Quem é o lavrador? É o que planta. O que planta tem uma expectativa de colheita. Diga comigo: o que planta tem expectativa de colheita. Olha o 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está à porta, às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Diga comigo: eu vou perseverar firme. Tende ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó, no fim da sua vida, disse: antes eu te conhecia de ouvir, mas meus olhos te veem. Depois diz lá que Jó intercedeu pelos amigos. Deus falou para o homem pediu clemência a Deus. Deus disse: se Jó orar por ti, eu vou te socorrer.
Irmãos, quando a gente começa a ter misericórdia e orar por outras pessoas, quando Jó fez isso, a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro a Jó. Olhe para alguém perto de você e diga assim: quando você se importa pelos outros, Deus vai fazer coisas, bênçãos caírem sobre sua vida. Eu vou pular aqui uns versículos e vamos para o 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Não é curioso que Tiago, quando escreveu, falou de Elias que orou para não chover e a chuva parou, depois orou para chover e a chuva veio para fazer germinar os frutos? A Bíblia fala de períodos, das chuvas temporãs e as chuvas serôdias. Toda colheita tem que ter chuva no começo, mas para que exploda a colheita tem que ter chuva naquele tempo da estação. No Velho Testamento, o que as chuvas eram para a semente e para a terra no natural, no Novo Testamento, o Espírito Santo é aquele que faz a colheita vir. Eu quero agora só 2 minutos de sua atenção. Estamos chegando mesmo aqui no ponto. O Senhor falou para mim, lá no livro de Provérbios, aquele texto que diz: me reconhece em todos os teus caminhos e eu vou endireitar as tuas veredas. Às vezes nós estamos colocando a obediência em muitas coisas e estamos esquecendo em uma área. E por causa dessa área nós estamos impedindo uma grande colheita vir. Às vezes não estamos mais andando em misericórdia e em compaixão. Às vezes não estamos andando em amor. Às vezes não estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Eu não sei qual é a sua área, mas o Senhor está dizendo: é tempo de me reconhecer em todos os seus caminhos. Eu vi um derramar do espírito de obediência, que coisas que você não conseguia obedecer, era como um alejo, vão se acabar hoje na sua vida. A Bíblia fala lá no livro de Êxodo capítulo 4, que quando o Senhor chamou Moisés para voltar da terra do seu sogro para o Egito para libertar o povo, ele deveria ter circuncidado o seu filho, era conforme a velha aliança, e ele ainda não tinha feito. E a sua esposa pegou a pelezinha do prepúcio do filho de Moisés e cortou. Porque se não fizesse aquilo, o Senhor ia travar a viagem deles para o Egito. Às vezes tem só um detalhe de obediência para que a nova estação comece. No Novo Testamento diz: examinai se você está mesmo na fé. 1 Coríntios 11 diz: examine o seu coração. Senhor, falta alguma coisa eu obedecer? O Senhor está dizendo: se você ouvir minha voz e corrigir áreas da sua vida, um ciclo de abundância e de confirmações
Olhe para alguém perto de você e diga assim: um ciclo de colheitas está chegando. Está chegando. Está chegando. Eu não sei se você sabe, mas o que nós chamamos no Brasil da mistificação das festas juninas, ela vem de uma influência hebraica dos judeus da festa das colheitas, só que foi paganizado, colocaram para os santos. Mas sabe o que é a festa das colheitas? É quando chegou aquele período de última chuva e os frutos estão brotando na abundância. Sabe, a chuva está caindo, esse é tempo de chuva do Espírito Santo caindo. E coisas espirituais que você plantou, elas vão germinar e vão frutificar. Diga para alguém perto de você, diga assim: a lei da semeadura e colheita ainda está firme. Diga, mas para haver colheita tem que ter chuva. Diga assim: tem que estar tudo em ordem e tem que ter chuva. Sabe, irmãos, há uma chuva do Espírito esses dias. Desde quinta-feira há uma chuva caindo aqui. Desde quinta-feira há uma chuva caindo. Há uma chuva caindo, há uma chuva caindo. Deixa eu te dizer, foi por causa do grão de trigo que quando caiu na terra, mas Jesus não tinha o poder de ressuscitar a ele mesmo. Foi quando o Espírito Santo veio, que fez aquela semente, aquele corpo morto, ser levantado dentre os mortos. Romanos 8:11, o Espírito ressuscitou, a chuva veio sobre a semente que era o corpo de Jesus Cristo. Não existirá colheita sem você estar associado e submetido ao Espírito Santo. Agora, lá no Velho Testamento, a festa das colheitas, eles começavam a dançar e celebrar, porque os frutos estavam vindo. Você está pronto para celebrar nessa noite? Olhe para alguém perto de você, o grupo de louvor aqui. Olha alguém perto de você e diga assim: a chuva do Espírito está vindo sobre sua vida, sobre sua casa, sobre essa igreja. Diga assim: nossos olhos verão a fidelidade do Senhor.